Fala aí, nação rubro-negra, que vitória foi essa do Flamengo contra o Internacional, hein, gente? De 3-2. Ele realmente deu um show. Então, já vai aí chegando porque o vídeo de hoje tá incrível. Vamos falar também do debate que está pegando fogo sobre o reforço de Walter Bou, chegando no Mengão. Além da vitória épica, o Flamengo atropelou o Internacional no Maracanã, tirando os caras do sonho do Brasileirão. E tem mais, as respostas, as reações dos colorados são hilárias. Vocês vão rir muito por isso. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola aqui no canal. E claro, se você não deu seu like, já deixa seu like e fica com a gente até o final do vídeo, porque tem muita coisa pra gente rir e comentar. Agora sim, vamos pro corte. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo de pós-jogo. Eu não vou conseguir fazer uma live com vocês, mas eu não poderia deixar de gravar um vídeo para falar desse bom jogo do Flamengo diante do Internacional. Vitória por 3-2, apesar de no segundo tempo ter caído um pouco de produção, mas gostei demais do que vi do Flamengo diante do Internacional no Maracanã. Lembrando que o Internacional hoje é o melhor time do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Só no segundo turno, ele é o líder. Estava aí com uma invencibilidade absurda. Se não me engano, 13 jogos sem perder. E o Flamengo, jogando muito bem, conseguiu bater o forte Internacional dentro do Maracanã, com um ótimo público, mesmo sendo o jogo apenas para cumprir tabela para o rubro-negro no Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Você encontra os melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer aquela fezinha, aquela aposta, mas lembrando, é só para maiores de 18 anos. Eu peço sempre para vocês jogarem, usarem a KTO com muita responsabilidade. Vamos para as informações, pessoal? Na verdade, é uma análise do que foi o Flamengo diante do Internacional. Gostei demais. Na verdade, o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo e não foi tão bem no segundo tempo. Mas por quê? Vou explicar para vocês. Primeiro vamos falar do primeiro tempo avassalador do rubro-negro. O time totalmente compacto, ótima transição defensiva, ótima transição ofensiva, os jogadores sabendo muito bem o que fazer. Até publiquei nas minhas redes sociais como é gostoso ver o Flamengo com o técnico Felipe Luiz. Mas eu não vou ser engenheiro de obra pronta e dizer que se o Felipe Luiz tivesse chegado antes, tudo poderia ser diferente. Botafogo não seria campeão da Libertadores. O Flamengo que seria, gente, não dá para dizer isso. Eu acho que a gente tem que pensar na frente. E o futuro é super promissor ao técnico Felipe Luiz. E por que eu falo isso? Mesmo ele diante de um cenário terrível, porque ele pegou o Flamengo todo bagunçado. Embora ele não diga isso nas entrevistas coletivas, é óbvio, ele é amigo pessoal do Tite, ele jamais vai dizer isso. Mas a gente sabe, o Tite não deixou nada, nenhuma boa herança, nada para o técnico Felipe Luiz. Ele chegou diante de muitos desfalques, o time muito bagunçado, e mesmo assim está fazendo o time jogar um bom futebol. E é por isso que eu falo que o futuro é promissor. Se o Felipe Luiz consegue fazer um bom trabalho diante dessas adversidades, imagina fazendo uma pré-temporada, participando da montagem do elenco, indicando, falando qual tipo de jogador ele quer, com quais características. O futuro é muito promissor. Então, por isso que eu falo, é impossível o rubro-negro, o torcedor do Flamengo, não ficar animado com o Felipe Luiz para 2025. Mas 2025 a gente debate depois, vamos falar do agora, do primeiro tempo avassalador. As melhores jogadas do Flamengo saindo pela direita e novamente o Wesley jogando muita bola, fazendo boas jogadas ali com o Gerson. Ele e o Gerson estão se entendendo muito bem, não só fora de campo, a gente pôde ver recentemente os dois pescando juntos, tirando onda lá nas redes sociais, mas dentro de campo os dois têm feito uma tabelinha de sucesso pelo lado direito do Flamengo. Gostei do Everton Araújo no primeiro tempo, gostei do Nico de la Cruz, que voltou a ser titular depois de muito tempo, gostei do Gerson, repito, falei bem aqui, falo novamente. O Michael começou mal, mas depois ele acordou no jogo, deu uma engrenada, tanto é que fez 2 gols no primeiro tempo, foi bem. Gostei da movimentação do Gonzalo Plata, ele que foi titular na vaga do Gabigol, tal como informamos nas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram.
Gostei do Léo Ortiz, não só por conta do gol que ele fez, inclusive foi o primeiro gol dele, e o gol foi muito bonito. Embora tenha sido de cabeça, mas foi uma jogada muito complicada de cabeça, e ele conseguiu, entre aspas, salvar o cruzamento do escanteio do Nico de la Cruz e fez o primeiro gol. Michael foi o autor dos 2 outros gols, aproveitando jogada, enfim. Gostei do Flamengo. O primeiro tempo do Flamengo foi maravilhoso, avassalador. E aí veio o segundo tempo. O time voltou muito mal. Acho que o Internacional fez ele não fez, o Roger Machado não fez mudança de jogador, substituição, mas fez ajustes táticos, ajustes esses que deram certo e acabou neutralizando o Flamengo. Eu acho até que o Flamengo voltou com uma certa, digamos assim, displicência por conta da boa vantagem no placar de 3-0. O técnico Felipe Luiz demorou a mexer, mas eu acho que assim também não tinha muita pressa. Ele botou o Alcaraz no lugar do Nico de la Cruz, que era um jogador que fisicamente falando estava sentindo um pouco, não deixando a desejar, porque ele estava há muito tempo inativo. E aos 42 do segundo tempo ele acabou botando o Gabigol no lugar do Bruno Henrique. Não gostei do jogo do Bruno Henrique, assim, de maneira geral. Primeiro tempo ele fez boas movimentações, mas levando todo o tempo que ele ficou em campo em consideração, não gostei do Bruno Henrique. Acho que ele rende muito mais aberto pela ponta e não jogando como um falso 9, função que ele fez nesse domingo diante do Internacional. Como eu disse, o Flamengo voltou muito mal, o Internacional voltou melhor e o Internacional acabou tirando proveito. Primeiro com o Wesley, aos 9 minutos do segundo tempo, acertou um belo chute esse que na minha concepção era defensável. Eu acho que o Rossi poderia defender a finalização, repito, foi uma linda finalização do Wesley, mas na minha concepção era uma bola defensável. E minutos depois ali, o Internacional chegou ao segundo, numa jogada que eu considero que o Flamengo foi prejudicado, porque o árbitro ele bate no Gonzalo Plata. Ele derruba o Gonzalo Plata. Tudo bem que o gol não sai logo em seguida, se a gente for analisar o lance, demorou mais alguns segundos para o gol sair. Tanto é que os jogadores do Flamengo pediram que o gol fosse anulado por conta dessa situação, pelo fato do árbitro ter batido no Gonzalo Plata. O árbitro não anulou o gol. Pela regra, pelo visto, não precisa anular, só se a bola batesse nele, o que eu acho totalmente errado essa regra, mas regra é regra. Se for de fato isso, confesso para vocês que eu não ouvi mais outros árbitros, só ouvi o PC de Oliveira, que é ex-árbitro e que faz parte da central do apito, digamos assim, do Grupo Globo, que estava transmitindo a partida. Mas eu acho que o gol deveria ter sido anulado. Independentemente se deveria ou não, eu acho que o Flamengo não poderia levar esse gol. Foram segundos depois, a jogada prosseguiu. O Léo Pereira deu mole na marcação, o Rossi mais uma vez deu mole. E eu quero falar do Rossi. Gente, na boa, o Rossi ele oscila demais. Os melhores momentos do Rossi são fazendo cera. O goleiro tem que fazer defesa. E o Rossi não tem nível para ser titular no gol do Flamengo. Pelo menos é a minha opinião. Eu acho que a futura gestão do Flamengo, tem uma eleição presidencial no dia 9, a futura gestão do Flamengo precisa pensar num novo goleiro para ser titular. O Rossi não tem nível para ser titular no gol do Flamengo. É um goleiro comum. A régua hoje do Flamengo está acima. Não dá para ter jogador comum considerado titular absoluto, como é o caso do Rossi. Pelo menos é a minha visão, não sei se você concorda comigo. O Everton Araújo novamente deu mole, como aconteceu lá no Beira-Rio contra o Internacional. Ele deu mole, por sorte dessa vez não saiu o gol. Ele precisa acordar, precisa saber a hora de segurar, de reter a bola ou não. Eu sei que ele está passando por um período de aprendizado, mas ele já teve a oportunidade de aprender lá no Beira-Rio e quase entregou, entre aspas, a paçoca novamente aqui no Maracanã. Não pode dar esses moles, não pode. O Alexandro, gostei dele também, de maneira geral, enfim, fez uma boa partida. Então, é algo que acontece em todas as partidas, principalmente com essa nossa cultura de querer explicar o resultado pelo desempenho do árbitro e não pelo desempenho dos times. Agora, o desempenho do Roger é sensacional. Recupera o Internacional no ano, classifica, ou pelo menos coloca o Internacional numa projeção de classificação à fase de grupos da Libertadores do ano que vem.
O que eu imagino, no momento em que houve mexida na comissão técnica e o Rocha chegou com tanta rejeição por causa da sua história como jogador e técnico do Grêmio, pouca gente acreditou que o final do campeonato seria esse. Falar em título e agora dizer, o Inter perde a chance de ser campeão, não é que o Inter desperdiçou alguma coisa. O Inter vem se recuperando, vem escalando a tabela. Hoje fez uma partida ruim fora de casa e perdeu merecidamente para o Flamengo. A gente tem aí os números da partida, os indicadores todos mostram a superioridade rubro-negra e a gente aproveita também para ouvir, claro, os personagens do jogo. Rubro-negros e colorados falaram após a vitória do Flamengo no Maracanã. São 13 jogos à frente do Flamengo, com 8 vitórias. Porque nós somos o Flamengo, porque estamos no Maracanã, então muitas vezes a gente dá por... É natural uma vitória assim, e não é natural. Não é tão fácil, eu falo, não é fácil. Sempre é difícil e por isso que eu valorizo tanto o esforço dos meus jogadores, do que eles fizeram durante a semana, da mobilização que eles tiveram para o jogo, e se viu perfeitamente o desempenho depois deles no campo. Felipe, aqui, lá em Fortaleza, você me falava que, independente de chance de título, poderia te cobrar que a equipe jogaria com vontade até o final e hoje, realmente, o Flamengo consegue jogar com essa vontade. E tem um jogador que hoje não conseguiu ir tão bem assim, que é o Alcaraz, mas é um jogador de muito prestígio, porque ninguém joga na Itália, ninguém joga na Inglaterra, ninguém é comprado por um clube aí no Brasil por mais de 100 milhões se não tiver muita qualidade. O que você identifica nesse jogador? O que você acha que pode ser trabalhado para que o Alcaraz melhore e consiga mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem? Um jogador que, primeiramente, dá tudo pelo time, né? A gente vê o esforço dele, cada vez que ele erra ou perde uma bola, a gente vê que ele tenta de novo, ele não se esconde do jogo, ele... É um cara com muita força e, obviamente, que não está no seu melhor momento, mas é um jogador que dá tudo. E esses jogadores, todo jogador passa por fases boas, fases ruins, fases melhores, de muita confiança, onde até as jogadas que você erra acabam dando certo, e tem fases que você não está no teu melhor momento. Ele não está passando por uma fase horrível, né? Mas ele... Por quê? Porque ele trabalha, porque ele treina muito, porque ele presta atenção nos treinos, ele presta atenção nos vídeos. Então ele acaba executando. A execução não está tão fina, mas questão de tempo. Questão de tempo, a única coisa que eu posso fazer é dar todo o suporte para ele, dar todo tipo de carinho, para que ele possa superar essa fase que não é tão boa para ser o Alcaraz que todo mundo quer que ele seja. Sem pressa. Um jogador que assinou um contrato longo com o Flamengo, e que tem bastante tempo, precisamos dar apoio e suporte para ele, porque o que a gente pede, a torcida pede, é raça, né? Então a raça ele está dando. Depois, a qualidade e a finura com a bola, ela vem às vezes mais, às vezes menos, mas a raça está aí, e a gente está vendo isso. O Flamengo tem atuado bem, e a gente tem tido um primeiro tempo, de fato, com algumas dificuldades em função de conseguir encaixar ali a marcação a partir do bloco médio-alto, né, tendo em vista que o Flamengo usa, né, o seu goleiro muito bem para gerar superioridade, e a partir do desequilíbrio tem as inversões de corredor, né, hora para o Wesley pro lateral em amplitude, hora para o Mikael do outro lado em amplitude, e a partir daí as vitórias e as ultrapassagens, né. Mas mesmo assim, né, a gente conseguiu ali suportar, né, e defender bem. Talvez a primeira grande oportunidade do jogo tenha sido a nossa, né, com a finalização do Tabata. A gente sabe que talvez a bola entrando ali, o panorama da partida mudava, mas em 12 minutos nós sofremos 3 gols, né. Em parte, né, sofremos outro gol de bola parada no primeiro pau ali, erramos no conceito, né, do bloqueio, né, e depois numa desatenção no segundo de uma bola parada novamente, né? Não foi da bola oriundo da bola parada, mas foi como consequência do bate-rebate e o retorno para dentro da área. Né? O segundo tempo eu busquei equilibrar um pouquinho melhor para a gente não sofrer essas inversões, né? Coloquei o Fernando para dentro da linha, né, na fase defensiva, né, para ampliar a linha e marcar as inversões pela primeira linha. Funcionou. A gente
equilibrou o jogo, passou a ter um pouquinho mais de pé na bola, né? E ter mais força nos embates individuais. E conseguimos 2 gols, né? Tivemos algumas oportunidades de bola parada, talvez a sorte que o Flamengo tenha tido a partir da bola parada nós não tivemos, né? Tu sofre um pouco mais com os contra-ataques, mas é isso aí. Né? Eu acho que não invalida nada do que a gente fez até agora. Eu acho que é um grande ano. Né? Nós alimentamos o sonho, sim, da possibilidade de vencendo hoje, podendo ficar vivo na briga, porque é assim que a gente vive. Né? A gente tem os objetivos a curto, médio e longo prazo e a gente vive de objetivos conquistados e buscados. Né? A possibilidade se encerra hoje, mas foi um grande ano. Temos ainda o desejo de colocar o clube na mais alta posição possível do campeonato. Né? Eu sei que antes da partida os ingressos, né, para o jogo do meio da semana já estavam bastante adiantados e a gente espera a casa cheia porque uma vitória vai ser importante dentro da nossa programação, né, para acabar um ano em alta como tá aparentando. Né? Acho que é isso. Roger, hoje aqui. Hoje o Inter claramente sofreu muito defensivamente, como ainda não tinha sofrido, né? Basicamente no Brasileirão. E agora vem o Botafogo, campeão da Libertadores, e depois o Fortaleza. Mas especificamente sobre esse jogo contra o Botafogo, é um jogo... Colorado, como a gente comentava aqui, né? Olha só, o retrospecto do Internacional nos últimos 17 jogos. Eram 12 vitórias, 4 empates e uma derrota. Não perdia, então, desde agosto. Olha só, a derrota para o Atlético Paranaense. Além da derrota de hoje, então, e para o Atlético Goianiense, desculpa. Também a derrota na estreia do Roger para o Botafogo. Então são apenas 3 derrotas nessa sequência. É um trabalho aí realmente muito bom. E a gente tem números também do Flamengo, com o Felipe Luiz. Porque ele leva o time à conquista, claro, do título da Copa do Brasil. E a gente tem ele, então, com mais de 70% de aproveitamento. Só uma derrota. E vem então dessa excelente vitória sobre o Internacional. Zinho, quando a gente tem assim 2 melhoras tão evidentes com o Felipe Luiz, também com o Roger, isso está relacionado ao trabalho desses 2 treinadores ou que os 2 treinadores antecessores realmente deixaram a desejar? Acho que as 2 coisas, né? O trabalho do Cudê no Inter não é bom e o do Tite é muito contestado, né? Não houve uma sinergia, né? Arquibancada com o Tite. Apesar que eu acho o Tite um baita de um treinador, mas acontece. Mas assim, a atmosfera com a chegada do Felipe, né? Um cara vitorioso como atleta no clube, Felipe Luiz, né? Um cara que se preparou muito, muito estudioso, né? Bem moderno. E os atletas o conhecendo também, facilitou esse encaixe. Esse ambiente melhorou, aquilo que o Roger falou, né? Se jogar com o Maracanã cheio, com um time bom que o Flamengo tem e com um time leve, solto, sem pressão, fica complicado para qualquer adversário. Felipe Luiz tem muitos seus méritos, sim. Acho que a conquista da Copa do Brasil tem muito o trabalho dele, por mais que ele chega já numa reta final, mas as vitórias são com estratégia dele e com mudança tática dele. É só a gente lembrar o jogo contra o Corinthians, quando ele perde um atacante, Bruno Henrique expulso. Ele tira o outro atacante. Né? E muita gente não entendeu o que ele vai fazer, por quê, como, vai ficar sem atacante. Mas ele tinha uma ideia, né, de montagem tática, de estrutura, para levar o Flamengo a uma conquista. Então ele tem muito mérito. E do lado do Roger, os números falam por si só. É espetacular a reação do Internacional, que tinha bons jogadores, tem bons jogadores, mas não estavam encaixados, não estavam rendendo. Teve problemas de contusões, né? O próprio Alan Patrick é um desses, mas quando ele tem esses jogadores à disposição com essa leitura que ele tem, é muito legal, né? O treinador, quando vai para uma coletiva e fala da tática, fala do que ele pensou, o que ele enxergou no adversário, aquilo que ele montou para anular e melhorar. Então eu sou fã do Roger e acho que eles 2 fazem um trabalho maravilhoso e a tendência é para o ano que vem, esses 2 times, iniciando o trabalho, né, com os 2 treinadores, cada um no seu clube, estarem muito fortes para brigar por títulos, por conquistas.
André, a gente tem no Felipe uma novidade, no Roger, acho que é importante a gente destacar que antes do Internacional ele já fazia um grande trabalho no Juventude. Então não é um trabalho bom, mas é pelo menos um ano muito bom do Roger, uma temporada muito boa. O Roger é um treinador extremamente elogiado pelos jogadores e pelos dirigentes dos clubes onde ele trabalhou, mas que até hoje não acertou uma grande campanha. As pessoas elogiam os seus métodos, os treinos que ele dá. Na questão do relacionamento com os jogadores, não há queixas em relação a ele. Mas há momentos, ou houve momentos, em que o trabalho não se sustentou. Perspectiva para o ano que vem, com o Felipe no comando. E algo interessante, né? Porque ele consegue fazer o que talvez o Dorival não tenha conseguido, que é, né, no Flamengo, manter o elenco mobilizado mesmo depois do grande objetivo, né? Claro, o Dorival, na época, conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, certo? E depois a gente até questionou, mas a decisão do Flamengo foi não mantê-lo, porque a reta final do clube no campeonato, do time no Campeonato Brasileiro não foi boa. E o Felipe consegue manter o Flamengo disputando os jogos bem, né, com interesse, mesmo após a conquista da Copa do Brasil. Mas assim, se a gente voltar no tempo, o tempo mostra que não foi a decisão acertada. O Flamengo não ganhou nada em 2023 e trocou vários treinadores. Inclusive o sucessor dele, que foi o Vitor Pereira, foi um trabalho muito ruim, muito ruim. Então, assim, acho que foi uma grande bola fora da diretoria do Flamengo, uma das maiores na gestão, né? Uma gestão vitoriosa, é uma gestão de administração muito boa, mas essa para mim, né, a saída do Dorival foi um dos momentos mais ruins de decisão dessa diretoria. Então, acho que assim, o Felipe Luiz tem assim, a grande oportunidade, o André falou, e foi muito feliz, é a grande oportunidade para ele. Ele está no clube que ele encerrou a carreira, que ele tem uma identificação e que ele começa uma preparação no Sub-17, depois vai para o Sub-20, ganha o Mundial, né, Sub-20, dentro do Maracanã. Então, assim, ele tem um conhecimento dos atletas, dos jogadores, né, tem, assim, esse respaldo dessa diretoria, porque ele não entra interinamente, ele entra já com um contrato até o final de 2025. Então, assim, ele já tem esse contrato, mesmo que mude a diretoria, ele já tem esse contrato. Aí, se esse presidente, quem ganhar vai manter ou não, acho que se a situação ganhar, vai manter. Porque ele ganha o título e mostra uma evolução na maioria dos jogadores, e até com opções diferentes. Né? O Léo Ortiz não era titular. O Wesley, que para mim termina a temporada como um dos melhores do Flamengo, o lateral direito, não era titular absoluto, era mais o Varela. Então, assim, ele vai tendo decisões dele que acabam dando certo, e a gente vê os jogadores muito focados naquilo que ele está pedindo. Essa aplicação que você está falando, o jogo hoje, o primeiro tempo, mostrou um time que parecia que estava brigando pelo título mesmo. A entrega, a obediência, o honrar aquilo que estava fazendo ali, o torcedor que foi ao estádio. Então é um time que tem a cara do seu treinador, mesmo ele sendo jovem e ainda começando a carreira. Acho que assim, a perspectiva é muito boa para o Flamengo com o Felipe Luiz para o próximo ano, como eu também acho para o Internacional com o Roger. Claro, são duas equipes que... No meio-campo ali, com o seu time todo avançando, você tentar um passe arriscado ou você tentar um drible, se você perde a bola, vai todo o teu time ter que correr para trás. E aí a chance de tomar o gol é muito grande. Isso aí, o Felipe Luiz tem que corrigir. E eu garanto a você que ele já vai corrigir. Já entrou um superchat aqui, que é do Jorge Losperg. Salve, Renato. É sério que o Alcaraz é a contratação mais cara do Flamengo? Ele está mais para... Ai, caralho, estou bebendo uísque cowboy. Salute, salute, salute. Eu, cowboy, não bebo. Eu sempre já falei que eu bebo suquinho de uísque. Muita água e muito gelo. Gente, calma com o Alcaraz. O que eu queria aconselhar vocês em relação ao Alcaraz é isso. Calma com o Alcaraz. O Alcaraz tem 21 anos. Acabou de chegar no Flamengo. É normal oscilação, gente. É normal. Quanto tempo demorou o Cebolinha para começar a jogar um futebol
próximo daquilo que já tinha jogado no Grêmio. Quase um ano. Quase um ano. Para ser justo, foi com o Tite que ele começou a jogar alguma bola. Antes não estava jogando nada. Quanto tempo demorou o Luiz Araújo para se firmar como um jogador realmente útil ao Flamengo? Demorou também, jogava um jogo bem, 3, 4 mal. Então, gente, calma, isso é que eu posso pedir a vocês em relação ao jogador jovem e promissor como ele é. O Cláudio Martins Torrone diz assim: o Rossi continua sem pegar uma bola difícil. Discordo de você. Ele hoje pegou uma bola dificílima no final do jogo. Um chute a queima-roupa, que ele se adiantou e a bola bateu na pança dele aqui, assim, e ele conseguiu afastar. Então, eu concordo com vocês que ele não é um goleiro de defesas espetaculares. Aquela bola que quase ninguém pegaria, ele pega. Não é assim. Mas ele fez hoje, pelo menos, 2 defesas bastante importantes. Uma no primeiro tempo, uma bola que o Wesley levou um drible impressionante, o cara passou como se não tivesse ninguém, e aí cruzou para trás, não me lembro quem chegou batendo, não sei se foi o Alan Patrick ou se foi o Wesley, e o Rossi se esticou todo e defendeu. E a outra no segundo tempo, quando já estava 3-2, seria um empate. Um bololô ali dentro da área, o cara ficou livre para queimar, ele se adiantou e conseguiu abafar o chute. Então, o Rossi é outro jogador que a gente fica na esperança. É claro que todo mundo adoraria ter um goleiro que pegasse as impossíveis. Mas o Rossi é um goleiro que não compromete. Falhou no segundo gol hoje? Não acho que tenha falhado no segundo gol. Acho que falhou quem não marcou. Quem falhou, para mim, foi o Léo Pereira, que deixou o cara subir nas costas dele e cabecear. Não acho que o Rossi poderia ter saído? Gente, a bola veio lá por cima, cruzada meio que de cavada. Não é tão simples assim, não. Tem alguns jogadores que eu sinto que a torcida está sempre pronta para dar uma pegada no pé. O Rossi é um deles. Acho exagero. Acho que o Rossi é um jogador que não compromete. Não é por causa do Rossi que o Flamengo perde ou deixa de ganhar jogos. Hoje ele levou um gol. Foi muito bem chutado, o primeiro. E o segundo, para mim, não foi culpa dele, porque a bola foi alta lá na segunda trave e o Léo Pereira perdeu a bola na cabeçada. Estou tomando uma aguinha aqui para molhar o carburador antes do uísque. Diz aqui o Miguel: Everton Araújo quase entrega um gol para o Valência. Exatamente, já falamos sobre isso aqui na primeira mensagem. Cláudio Martins Torrone, toda a equipe do Premier vibrando com os gols do Inter e torcendo claramente para o Inter fazer o terceiro. Vergonha do jornalismo. Eu não vi no Premier, eu parei de ver no Premier. Eu comecei a ver o jogo no Premier. Eu parei de ver o jogo no Premier por um motivo técnico, que eu acho que os caras lá do Premier não souberam conduzir. A Renata, a narradora, fala muito alto, ela narra muito alto, ela narra berrando. E aí eles estavam, vamos assim dizer, regulando o som pelo tom de voz dela, muito alto. Resultado, quando falava o Felipe Bastos, principalmente o Felipe Bastos, que já fala para dentro, e o Eric, você quase não ouvia. Então, era estourar os tímpanos na hora que falava a Renata. E que enorme dificuldade. Os 3 deram um peteleco. O Everton, acho que não é nem função dele. O Everton, eu prefiro até que ele não chute. O bom do Everton é a marcação. Não adianta a gente ficar querendo esperar que o Everton vai ser o Andrade. Não vai ser, cara. Andrade tem 1 a cada 50 anos. Não vai ser. O Arão, por acaso, era um grande goleador? Também não era. O João Gomes era um grande goleador? Também não era. Agora, concordo integralmente. Plata, Alcaraz, Gabriel, tudo isso tem que chutar melhor. Aldecides tem que dar uma bússola para o Alcaraz, está perdidinho. Calma. Edson Ferreira, se alguém souber o próximo jogo do Flamengo, que essa merda vai narrar, poderia trancar os portões do prédio dela. Mas, cara, menos, gente, menos, pelo amor de Deus.
O Orlando já não andou, diz, Alcaraz se cobra muito, isso está atrapalhando. Atrapalha mesmo, atrapalha mesmo. Inteira. Que cara, que coisa, hein? Esse Inter aí, que pra mim tava com a esperança do Inter pra, né, tentar derrubar o Botafogo, mas com esse futebolzinho que eles jogaram hoje contra o Flamengo aí, eu não acredito nesse time não, velho. Eu não tinha assistido o jogo do Inter ainda, assim. Até porque, cara, assim, eu acompanho Palmeiras, acompanho Flamengo e os jogos grandes, né? E não tinha visto nenhum jogo do Inter, não me lembro, né? E aí esse bicho papão todo que tá o Inter aí. Mas, velho, sei lá, mano, contra o Botafogo do jeito que joga, o que jogou o Botafogo nessa final contra o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro também não jogou nada, né? O Botafogo jogou muito, o Atlético Mineiro não quis jogar também, tem mais essa também, né? Então ajudou. Então, não sei não. Então, essa próxima rodada aí que vai definir como é que vai ser mesmo esse final de Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Inter, né, que estava aí postulante ao título, mas com essa derrota pro Flamengo dá uma murchada, né? Mas vamos falar disso, né? Eu peço a você que se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua assiduidade, né? Então vamos falar aí de Flamengo 3 e Inter 2. Não tem muito o que falar, né, cara? Primeiro tempo eu assisti no celular, né? Celularzinho. Tava acompanhando a mulherada aqui de casa no shopping ali, e eu só, né? Agora começa o começo de ano, começa aniversário de um, confraternização do outro, amigo secreto e festa e o caramba. E vai, cara, enfrentar shopping. Rapaz do céu. E aqui em Curitiba os shoppings são tudo lotados, velho. Complicado o negócio, né? Mas é gostoso, dá uma parte, né, cara? E eu vi que o Inter, pelo amor de Deus, né? Que decepção, rapaz. Com tudo que estavam falando do Inter aí, porque o Inter é o único time que pode segurar o Botafogo. Ih, rapaz. Com esses 3-0 que tomou no começo aí do jogo, nossa senhora, velho. Que massacre do Flamengo, que futebol envolvente do Flamengo, apertando o Inter, não deixando os caras jogar. Pelo menos foi assim que eu enxerguei, né? E aí, no segundo tempo, o Inter voltou um pouco melhor. Daí, no segundo tempo, eu já estava em casa. Eita, coisa mais na tranquilidade do meu sofá. Mas, cara, não vi aquilo tudo também, não. Tu viu o Wesley, né? Que inveja que dá, né? O Wesley fazendo aquele golaço, né? Um gol de personalidade, né? O cara foi lá, pegou a bola, foi pra cima, driblou e embora, né? Eu sempre observo, né? O cara vai driblando olhando pra bola, né, velho? O cara não olha pra onde chuta. Fez o gol, né? Chutou e fez, mas ele poderia não ter feito também, porque ele não olhou pra que canto que ele chutou, como que o goleiro tava posicionado, nada, né? É coisa de futebol de jogo de hoje, né? Futebol, o jogador de hoje estão tudo assim, né, cara? Então os jogadores de hoje estão tudo desse jeito aí. Eles não olham pra onde chuta. É raro você ver um jogador que olha a posição do goleiro pra chutar, que dosa. Não tem, cara, não tem. É difícil, cara. E aí depois teve o segundo gol. Mas aí, cara, assim, aquele segundo gol que deu aquele lance polêmico, né, velho? O Plata foi pra bola, bateu no juiz, e aí não sei como é que é a regra disso tudo aí. Eu sei que se fosse a bola bater no juiz, parava o jogo. Mas aí um jogador que chocou ali, só que eu acho que interferiu na jogada, que o Plata poderia ter chegado naquele lançamento. Ele poderia, pelo menos, ter chegado no jogador do Inter, que pegou a bola e começou aquela jogada do gol lá, cara. E um gol meio esquisito, mas tudo bem, né, mano? Teve VAR ainda depois e tal. Não estava impedido, Léo Pereira deu condição, mas o Internacional é só isso, cara. Eu não achei aquele futebol envolvente, aquele futebol forte, né? Que para ser campeão brasileiro, para ser. Não, veio aí numa sequência muito boa de vitórias, né? De não derrotas, mas, cara, sei lá, né, velho? Complicado. Contra o Botafogo é uma coisa mais complicada, né? Se o Botafogo tiver motivado para esse jogo, eles estão falando que vai estar, porque querem os dois campeonatos e tal. Mas aí o Inter teria que estar mais, mas só que o Inter agora perdeu, né? Porque se o Inter tivesse ganhado a partida, ia para 68. 68 ainda teria chance, né? Se ganhasse os seus jogos aí, né? Agora com 68, com 65 ele pode chegar a 71, não tem chance de título mais. Então, não sei como é que vai estar o ânimo do Inter contra o Botafogo, cara. Isso que é foda, né? Se o Inter tivesse ganhado, estaria com 68, ele poderia estar mais animado, porque ele poderia chegar a 68, 71, 74, embora o Botafogo com 73, e torcer para mais o outro tropeço do Botafogo, né? Complicado, né? Vamos ver, então o Botafogo aí de novo, né? Com a faca e o queijo na mão, e merece, né? Que tá com um timaço mesmo, não adianta, os caras estão jogando bola, estão com vontade, e aquele negócio, né? Tudo que a dona Leila não quis fazer, o John Textor lá fez, foi lá, fez e esfregou na nossa cara ainda, né? Chutou nossa bunda, como diz ele, falou que chutou bunda do Flamengo, mas chutou bunda do Flamengo, chutou bunda do Palmeiras, chutou bunda de todo mundo, velho.
chutou a bunda de todo mundo no Botafogo esse ano aí, né? Jogo grande ele não teve, como é que fala? Não arredou, né? O jogo grande ele foi lá, enfrentou e fez, né? Jogou bola, né? Já o Palmeiras não ganhou nenhum jogo grande esse ano. Então, se for campeão, vai ser a primeira vez que você é campeão sem ganhar jogo grande, cara. Coisa esquisita, né? Coisa estranha, né? Mas eu acho que não merecendo, acho que não vai ganhar, cara. O Botafogo, depois o Inter era a única esperança. E eu acho que ele não ganha do Botafogo no próximo jogo. Não vai estar nem motivado para isso, né? Já tá com a vaga na Libertadores garantida. Só tem que garantir ali, ficar na fase de grupos, né? De repente, essa seria uma motivação, né? Porque daí, se ele ganhando o jogo contra o Botafogo no próximo, acho que ele não perde mais a fase de grupos, né? Mas meio complicado, né? Complicado, né? Eu, sei lá, eu gosto muito do Flamengo, sempre tô aqui trazendo vídeo dele, mas hoje é um dia que eu queria que o Inter ganhasse do Flamengo, né, cara? Até pra manter a motivação. Já o Flamengo, com 66 pontos, não tem também, né? Mas muito, pro título não tem como, cara. Pra título não tem como, porque o Flamengo chega a 69, vai chegar a 72 pontos. O Botafogo está com 73. E o único time que pode tirar o título do Botafogo ainda é o Palmeiras. Né? Por incrível que pareça, o Palmeiras mal esse ano, não ganhando nenhum jogo grande, é o único time que pode ganhar, né? Mas aí o Flamengo nesse jogo de hoje foi muito bom, né? Mas, cara, foi maravilhoso pro Botafogo esse resultado, hein? Por incrível que pareça, o Botafogo, a torcida do Botafogo, eu acho que nem tava olhando esse jogo, os caras estão comemorando na Libertadores, mas se tivesse aí secando, gostaria de tava torcendo pro Flamengo hoje. Com certeza os caras estavam torcendo pro Flamengo. O cara devia estar pensando, torcendo sim pra vitória do Flamengo, embora não tava vendo o jogo, né? Porque estavam todos fazendo festa, vendo a festa do Botafogo, lá no bairro do Botafogo, com o ônibus chegaram ao aeroporto, a maior bagunça ali, né? E é isso, cara, assim. Então o Flamengo muito bom hoje, né? O Flamengo que chutou 17 vezes no gol do Inter, acertou 10, cara. Um nível altíssimo de acerto de chutes no gol, hein, cara. Coisa assim como o Inter também foi bem, ó. Acertou 6 no gol do Flamengo e chutou 12, chutou menos, né? Aí 56% de posse de bola do Flamengo contra 44% do Inter. 85% de precisão do passe do Flamengo e 80% do Inter. O Inter errou 20%, quer dizer, então por isso que não ganhou o jogo. 14 faltas do Flamengo, 12 do Inter. 2 amarelos de cada lado, nenhum vermelho. 4 impedimentos do Flamengo, 2 do Inter. 6 escanteios do Flamengo e 4 do Inter, né? O Flamengo, que foi com o time que tem hoje, né? Porque tem muitos jogadores dispensados já e jogador machucado, né? O Flamengo foi com o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Nicolás de la Cruz, Gerson, Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Todo mundo esperava aí, de repente, o Alcaraz, né? O Arrascaeta operou, não tá jogando, né, mais na temporada, mas o Felipe Luiz, cara, esse cara vem se mostrando aí muito competente, né, cara? Até pra montagem do time e corajoso, né? Todo mundo falando, não, é o Alcaraz que vai assumir o lugar da Arrascaeta. Que neca, velho, que nada. E Alcaraz que porra nenhuma, ele mudou, botou ali o Gerson, Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Mas, nossa, ali na frente, né? E aí o Everton Araújo e o De La Cruz. O Everton Araújo, que é o quê? Em vez de ser o Everton Araújo, deveria ser ali o carinha lá, o Alcaraz, né? Mas não, né? Cara, o Felipe Luiz é foda, né, cara? E o Inter aqui, cara, eu não vejo nada desse time do Inter. Olha esse Gerson marcando, chato demais. Que bolão, garoto. Botou, pisou, é 1-0. É 1-0! Ah, pronto. Fala que ele não tem um urubuzinho desossado ali. Fala. Começou esse goleiro. Tinhoso, irmão. Tinhoso. Uma porrada dessa, como é que ele pegou, irmão? Escanteio, cantor de rap tá na bola. Cada um com o seu. Sobe com eles. Olha o desvio! Puta merda, eu tô falando só com eles, cara. Não dá, irmão, não dá pra secar, irmão. Não dá pra secar, não tem um minuto de paz. Eu tô há uma semana sem a porra de água aqui dentro de casa. Uma semana que eu tô sem água. Aí acordo hoje com a notícia de que a água chegou. Fui lá ligar a bomba, a porra da bomba queimada. Porra, passei um calor desgraçado aqui de manhã tentando arrumar essa porra dessa bomba. Não consegui, tô sem água, tô sem banho.
Aí vem aqui para ver se eu tenho um minutinho de paz, um minutinho de sossego, vem aqui para ver se pelo menos eu secando o Flamengo dá certo, se eu consigo uma derrota do Flamengo, depois uma vitória do Fluminense, mas não dá, já inicia com esses urubu lazarento fazendo gol, cara. Puta merda, cara. Nem vi quem fez o gol, porque, pô, tá todo mundo de cabeça amarela, pô. Nevou lá na Gávea, nevou, tá todo mundo de cabeça amarela. Pô, aí, foi o Tito Ortiz. Vamos, Inter, vamos sair de trás, filho. Boa, né, Valente? Boa, né, Valente? Vai pra cima dele, vai, bate. Nossa, o chapéu do Wesley. Nossa senhora, esse cabeça de barata tá botando o Wesley Safadão no bolso, cara. Vamos, filho. Vai, voltou no Coringa, dá tudo certo, cara. Impressionante. Vai esperar a passagem, vai passar. Olha lá. Nossa, que 3 dedos. Chega, sobe. Ai, na trave. Olha o perna longa, sobrou. Tira a bola daí, meu Deus do céu, cara. Brincadeira, mano. Brincadeira. Tira essa bola de dentro da área. Vocês estão vendo igual pimbolim, cara. Os caras chutam, é o goleiro salva, bate na trave, bate na outra, sobra de novo. Vocês olhando o Flamengo jogar, cara. Que desgraça. É assim que vocês estão de férias? É assim que vocês estão de férias? Ah, vai contar caô pra outro, irmão. Vai contar caô pra outro. Eu quero que vocês joguem assim contra a porra do Criciúma. Quero ver vocês jogarem assim contra o Criciúma, porra. Ah, meu Deus do céu, cara. Impressionante. A bola ficou rondando a grande área do Internacional. Irmão, eu vou falar uma parada pra vocês. Esse Flamengo aqui que tá jogando, depois que começou esse filhotinho Jorge Jesus aí, esse mini-mister aí, que assumiu o Flamengo, que botou o Flamengo todo pra cima, botou o Flamengo pau dentro o tempo inteiro. Os caras pegam os adversários com o time titular, pega e amassa. E hoje nem tá com o time titularíssimo. E outra, hein? Ano que vem volta o queixudo Lazareto, que é outro tinhoso. Olha lá, é o desespero. Olha o Coringa soltinho aqui, ó, do jeito que ele gosta. Olha a cabeça de barata voando aqui, ó. Barata voando, olha a barata voando. Chega nesse cabeça de barata, chega nele, ele vai dando gol. Sobrou, meu Deus do céu, mano. Putz grila, cara. Pô, é um atropelo, meu irmão. Tá acontecendo uma chacina no Maracanã, um atropelo, meu irmão. Atropelo do Flamengo, é absurdo, é molezinha. Parece jogo treino essa porra. Ah, aqui ó, tomar na toba que tá de férias é o caralho. Eu falei, cara, eu sabia, esse mini-misto é competitivo pra caramba, filho. Já falei, eu quero vocês assim contra o Criciúma, meu irmão, na cara não, pra não estragar o velório. Não estraga o velório do Inter, tá enterrando. Caixão, vela preta, pá de cal, tá enterrando o Inter, filho. Enterrando o Inter, filho. Acabou. Enterrando no Inter. Acabou, filho. Acabou. 3-0. Não volta nem pro segundo tempo. Cara, ainda bem que acabou esse primeiro tempo. Se tem mais 10 minutos ali, o Flamengo fazia o quarto, cara. Nossa, é um atropelo, meu irmão. É o quê? É uma avalanche do Flamengo em cima do Inter. Arrancou a única perna que o Saci ainda tinha, eles arrancaram agora nesse primeiro tempo. Se eu fosse o Inter, nem voltava. Voltava de ali, do vestiário, vai no sapatinho, pega um Uber, pede um Uber, bota lá, destino, Rio Grande do Sul. Faça isso, meu irmão, porque vai voltar pro segundo tempo e vai passar vergonha. Porque se jogar esse futebol aí que jogou no primeiro tempo, vai passar vergonha, cara. Passar vergonha, foi amassado, atropelado, meu irmão. O Flamengo não reconheceu o Inter como nada no primeiro tempo e tá jogando como se fosse início de temporada, não, meio de temporada. Geralmente início de temporada você volta ali mais devagar. Tá parecendo que já é time embalado. Eu sabia, cara, esse mini-misto, esse filhotinho Jorge Jesus, ele não gosta, ele é competitivo, entendeu? Ele tem um trabalho sério ali e ele quer mostrar para o que ele veio, cara. E 2025 do Flamengo vai ser tenebroso. No sentido dos rivais ficarem desesperados. Eu já tô vendo isso, cara. Eu já tô vendo isso. Nossa senhora, Inter do céu, não dá pra torcer por vocês assim. Eu espero que o time do Fluminense esteja vendo lá, nesse pré-jogo lá, esteja vendo esse primeiro tempo do Flamengo, porque a qualidade do Flamengo é superior. Obviamente, a gente sabe disso, né? Mas no tocante de vontade, o Fluminense precisa disso aí, cara. Porque se não vai na técnica, vai na vontade, cara. A vontade que o time do Flamengo apresentou no primeiro tempo é absurda. Cara, olha esse plateado, de novo, ó, o perna longa! Nada mudou no segundo tempo. Nada mudou no segundo tempo. Eu falei pra vocês, chama a porra do Uber e volta lá. O juiz atrapalhou ali, o jogador do Flamengo, hein? O juiz atrapalhou ali o jogador do Flamengo, hein? Mas vambora. Vambora. E agora? Olha o gol do Inter! Pedido. Mas mesmo assim, o jogador do Flamengo, ele foi muito atrapalhado pelo juiz. Muito atrapalhado pelo juiz. Isso aí não pode não, pô. A gente tá secando aí, mas não pode não.
Agora, não estava impedido não, hein? Tinha um jogador do Flamengo lá dando condição, hein? Tenho quase certeza. Se traçar a linha, vai ter que chamar o VAR lá no início da jogada lá, que o juiz atrapalhou e atrapalhou muito o jogador do Flamengo. A verdade é que roubaram o Flamengo. É minha opinião, tá? Torcedores do Inter aí, deixem as suas opiniões aí. Torcedores do Flamengo, deixem as suas opiniões aí nos comentários, mas na minha opinião, o juiz atrapalha o jogador do Flamengo. Desse time do Flamengo desde a chegada do Felipe Luiz, né? Até aqui só uma derrota, muitas vitórias, e eu acho que além dos resultados, a performance do time também, né? A gente vê que é um Flamengo mais intenso, um Flamengo mais organizado, e acho que com o DNA que quem está na arquibancada deseja ver dentro de campo. Boa noite. São os mesmos jogadores, acho que obviamente que muda um pouco a formação, como atacamos, como defendemos, mas o DNA não mudou, né? Porque muitos falam que hoje o time está jogando melhor, estamos tendo mais vitórias porque trocou o treinador. Mas eu acho que é o DNA do Flamengo, quando o time joga junto com a torcida, acho que essa envolvência dá para ver dentro do campo, e principalmente hoje no primeiro tempo nós demonstramos isso. Sabíamos que seria um jogo muito difícil contra a equipe do Internacional, porque estão fazendo muito bem durante muitos jogos. E o nosso primeiro tempo foi realmente o que a gente espera ter daqui para frente, que é um time agressivo, mesmo na parte defensiva e na parte ofensiva. Agora temos que trabalhar para continuar assim, não só no primeiro tempo, mas também para o segundo tempo. Alex, o segundo gol do Inter saiu depois de um lance onde teve muita reclamação por parte dos jogadores do Flamengo. O Léo Ortiz vai tocar a bola para o Plata, o árbitro acaba derrubando ele ali e o Inter fica com a bola, e daí sai a construção para a jogada do segundo gol, que poderia até ter custado o resultado, porque eles estavam indo para cima. Queria que você falasse, comentasse a visão de vocês ali dentro do campo, porque deu para perceber que foi uma revolta geral, né, e muita reclamação por parte de vocês. Tem muitas coisas que acontecem dentro do campo que muitas vezes os jogadores não podem fazer nada. E isso é difícil pra gente, porque realmente pra gente foi nítido que o Plata ia pegar aquela bola e teve a obstrução do árbitro. Porque se a bola tocasse no árbitro, pararia a jogada, mas como foi com o jogador, não parou. Mas isso foi uma avaliação do árbitro que tem que ser respeitado. E a gente tem que realmente focar no que a gente pode fazer. Acha, Lazzarini, que seria um bom nome aí para o lugar do Gabigol, alguém que se encaixe nesse estilo? Aí eu acho que é algo assim, que como o Felipe Luiz trouxe, inclusive, o nome do Pedro, que vai voltar apenas em abril, eu fico na dúvida se o Flamengo vai atrás depois de uma longa lesão. Exato. A gente viu o Dudu aí do Palmeiras também, então, que ficou um ano parado, uma lesão parecida. E que é algo que acaba atrapalhando às vezes. Eu não sei se o Flamengo vai direto no 9 de referência, até porque já tem boatos aí de Carlinhos não ficar para o ano que vem, ou se o Flamengo vai atrás de um jogador que pode fazer a 9, sendo um ponta. Eu acho que um jogador mais flexível. Agora... eu acho que eles teriam que ir atrás. De mercado... Você quer que eu te fale um nome? Quero. Walter Bol, do Lanús. É um atacante experiente. É um cara que está concorrendo ao Puskás, inclusive. E é um dos artilheiros do futebol sul-americano. Se eu sou Flamengo, eu vou lá e solto a moeda. Mais um gringo, então. Mais um gringo. Eu acho que daria ali... isso, assim, um nome. É um nome que eu gosto hoje. E, assim, olho muito para o futebol sul-americano, né? Tanto a Argentina como o Chile, como Colômbia, Equador. Tem ali um mercado bem interessante para o futebol brasileiro e buscar. E é isso, nação rubro-negra. Mais uma vitória épica do Mengão, com direito a tirar o Inter do sonho do Brasileirão. Agora, quero saber de vocês. Vocês acham que a arbitragem mais uma vez prejudicou o Flamengo nesse jogo? Deixa aí o comentário que a gente quer saber a opinião de vocês sobre esse debate que está rolando aí, né? Muitas pessoas têm dito que realmente a arbitragem em todos os jogos prejudica o Flamengo. Então comenta aí. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Porque aqui o Mengão tem vez. O Mengão
tá na cabeça de todo mundo. Lembrando de deixar os créditos para Vene Casagrande, Frazoeiro, Deixa o Palmeirense Falar, Renato Maurício Prado, Paparazzo, Esporte Agora e Alves Tricolor. Valeu por ficar com a gente até o final do vídeo e até o próximo vídeo.